Hoje, nosso foco é a inteligência artificial generativa, a IAG. A gente vai investigar como essa tecnologia que, nossa, evoluiu muito rápido, está sendo usada na prática agora, em 2025. Tanto nas empresas quanto na educação, sabe? Com exemplos aqui do Brasil e lá fora também. Exato. E para essa nossa conversa, a gente se baseou em fontes bem variadas, né? Temos pesquisas recentes, tipo o Panorama da IA no Brasil 2025 das Aptes, alguns dados da BEM também, estudos de caso de setores-chave, finanças, saúde, varejo, agroindústria, e artigos acadêmicos que, assim, exploram como a IAG está entrando nas salas de aula. E a nossa missão aqui é bem clara. Vamos tentar destilar o que realmente importa disso tudo. Como é que a IAG está sendo usada na prática, que benefícios concretos o pessoal está vendo. E os desafios, né? Quais são? Isso. E, claro, o que isso tudo sinaliza para o futuro do trabalho, do aprendizado. A ideia é focar nos insights e nos exemplos mais, digamos, reveladores, sem complicar demais. É isso aí. Porque a IAG, ela meio que deixou de ser só promessa, né? Virou uma ferramenta estratégica de verdade, impactando desde a eficiência lá na operação do dia a dia até o jeito como a gente aprende e ensina. É uma transformação acontecendo agora. Então vamos começar pelo cenário mais geral, a adoção. A pesquisa das Apst mostra que a IAG está ganhando força no Brasil, sim. Mas, ao mesmo tempo, parece que muitas empresas ainda estão naquela fase inicial, né? Explorando ou fazendo pilotos. Exato. É um começo ainda para muitos. Mas mesmo assim, o salto foi grande, né? A adoção nas organizações praticamente dobrou no último ano. Foi de 12% para 22%, segundo uma das fontes, a casos de usos. E o que é bem interessante, segundo as apps, é que a IAG é o tipo de IA que as empresas brasileiras mais valorizam. Quase metade, 46,8%, deu nota máxima de utilidade para ela. Nossa, quase metade. Pois é. Só que tem um porém, né? A maturidade em coisas cruciais, como governança, ética, gestão de dados, aí a coisa ainda está engatinhando. Ou seja, tem muito interesse, mas a estrutura para usar isso de forma madura, responsável, ainda está sendo construída, sabe? Entendi. É, um ponto importante. Bom, vamos analisar isso mais a fundo então. Começando talvez pela capacidade mais conhecida, mais difundida. Gerar e analisar texto. Aqui o impacto parece bem direto em várias áreas, né? Relatório, atendimento, criar conteúdo. Sem dúvida. Essa capacidade ela se conecta na hora com ganho de eficiência. Pensa só na montanha de dados que não são estruturados. E-mail, documento, interação com o cliente que toda empresa tem. É verdade. A IA, usando o processamento de linguagem natural, o PLN, consegue dar conta desse volume todo e extrair valor. É quase como ter um exército de analistas lendo, resumindo, conectando informações. Quase na hora. E a gente já tem exemplos bem concretos disso, né? No setor financeiro, o Banco do Brasil com o assistente Ari está usando o IA para dar dica personalizada de gestão para milhões de clientes BME. Isso tem um potencial gigantesco, né? De levar conhecimento para pequeno negócio. Exatamente. E essa busca por eficiência aparece também na Caixa. Eles conseguiram, olha só, reduzir o tempo de análise de crédito imobiliário de dias para horas usando IA. De dias para horas. Sim. E lá fora, o Morgan Stanley deu para milhares de assessores um assistente baseado em GPT-4. O negócio consulta uma base de documentos imensa. Mostra bem como a IA pode turbinar o trabalho humano, que já é especializado. E essa otimização não deve ficar só nas finanças, imagino. Na saúde, por exemplo, onde o tempo do médico, do enfermeiro, é tão precioso. Quais os reflexos? Impactos bem notáveis também. O Hospital Einstein, aqui no Brasil, usa uma plataforma, a H-Story, para resumir prontuário médico. Isso economiza minutos preciosos em cada consulta, né? Com certeza. E esse tempo pode voltar para o paciente. A Microsoft tem algo parecido, o Dex Copilot, que ouve a consulta, transcreve, resume. O foco é tirar o peso administrativo e ajudar a combater o burnout médico, que é um problema sério. Faz todo sentido.
E parece que funciona. A McKinsey diz que 64% das organizações de saúde que usam IA reportam retorno positivo do investimento. Interessante. E no varejo? Aí a palavra-chave parece ser personalização, agilidade, né? A Lu, da Magazine Luiza, que usa a tecnologia do Google, ela já vai além de um chatbot simples, né? Recomenda produto, tira dúvida complexa. Sim, a Lu é um ótimo exemplo. E tem também a capacidade de gerar descrição de produto a partir de foto, como o eBay faz. Isso muda totalmente o jeito de cadastrar coisa em marketplace, né? Muda mesmo, facilita muito. E não é à toa que marketing e vendas foram as áreas que mais puxaram a adoção de GenAI no Brasil em 2024, segundo a Forbes e a BRQ. Poder personalizar a comunicação em massa, seja por e-mail, seja com assistente virtual, é um diferencial competitivo claro. E falando em profissões que lidam com muito texto, o setor jurídico também está nessa onda de transformação. E como? Profundamente. Um escritório global, o Allen & Overy, usa uma plataforma chamada Harvey. É uma IA treinada com dados jurídicos baseada em GPT, para ajudar os advogados em pesquisa de jurisprudência, a rascunhar minutas. A Thomson Reuters até estima que ferramentas assim podem cortar em até 70% o tempo de revisar contrato. 70%. É muito tempo. É, sim. E aqui no Brasil, escritórios grandes como Demarest, Machado Maier já estão com pilotos rodando. A adoção no setor dobrou no último ano. Até o agronegócio, que talvez não seja o primeiro que a gente pensa quando fala de IA de texto, está achando usos interessantes. Com certeza. A gente está vendo surgir assistente virtual para o produtor rural. Tem o chat GPT do agro, da Bayer, com a Microsoft, o AgriCopilot. Ah, ouvi falar. E startups como a Munai, com um tipo de veterinário virtual. Teve até um agricultor nos Estados Unidos que contou que usa o chat GPT todo dia para coisa prática, tipo resumir e-mail, analisar dado da lavoura. Que prático! E como disse um pesquisador da Embrapa, o Jaime Barbedo, a grande vantagem aí é democratizar o acesso à informação técnica, mas de um jeito mais simples, mais direto. Entendi. E na indústria, na educação corporativa, imaginam que gerar conteúdo técnico seja um uso forte também, né? Exato. Gerar manual, procedimento, relatório de produção direto dos logs das máquinas, ajudar na programação de CLP, aqueles controladores que são o cérebro da automação. E na hora de treinamento, nossa, a agilidade para criar material didático, apostila, quiz ou até vídeo. A teleperformance, por exemplo, economizou tempo e dinheiro produzindo vídeo educativo a partir de texto. Isso é muito valioso. Ok, exploramos bastante o texto, mas a IA generativa tem esse lado visual muito poderoso também. E aqui acho que fica realmente interessante. Vamos falar da geração e análise de imagem e vídeo. Sim, aqui a gente entra num campo que mistura visão computacional com essa capacidade generativa. O potencial de inovação é, assim, imenso. Desde design de produto até monitorar ambiente, criar conteúdo visual. É verdade. Mas é importante dizer, talvez aqui os desafios éticos fiquem ainda mais na cara, né? Coisas como o deepfake, a privacidade no monitoramento, os vieses que podem aparecer nas imagens geradas. Com certeza. É um ponto crítico. Mas os exemplos na indústria são impressionantes. A Airbus usando o design generativo, que é quando a IA ajuda a criar formas otimizadas para fazer uma peça 45% mais leve. 45%? É incrível. E a BMW usando visão computacional para controle de qualidade visual. Aumentou em mais de 90% a detecção de defeito. Nossa! E tem a Petrobras usando IA de visão para monitorar segurança em plataforma offshore. Ela detecta se o pessoal está usando EPI certo, se tem área de risco. A Siemens e a GE também têm assistentes técnicos que usam análise de imagem. A Boeing junta visão e texto para achar falha com até 90% mais eficiência. E a gente vê até robô, como uns da Seriact, na Alemanha, que usam visão e linguagem para pegar e embalar coisas. Essa capacidade de ver e interpretar imagem está mudando a produção, a manutenção e, no varejo, como isso funciona? Imagina o câmera para todo lado. Exatamente.
Um uso bem comum é monitorar gôndola. O Carrefour faz isso com o Copy Shelf Watch para garantir que não falte produto, e isso pode aumentar a venda em até 20%. 20% só por não faltar produto? Pois é, as lojas autônomas tipo Amazon Go dependem totalmente de visão computacional. E tem a análise de como o cliente se move na loja, com o mapa de calor, por exemplo. E a prevenção de perdas? Aquele sistema da Virgin, que detecta movimento suspeito de furto e já está em centenas de lojas aqui no Brasil, promete reduzir furto em 60%. Impressionante, né? E tem usos mais criativos também. A Levi's usando o modelo virtual feito por IA, o Grupo Soma com uma IA que funciona como consultora de moda. Que legal. E até negócio pequeno está aproveitando. A Artesanatos da Serra, lá no Sul, usou o Midjourney para gerar imagem a partir de texto e viu o engajamento nas redes sociais aumentar pra caramba. Mostra que essas ferramentas podem ser acessíveis, né? Com certeza. Democratiza também. E no agro, a análise de imagem satélite de drone já não é tão nova, mas a IA refina isso, né? A tecnologia See and Spray, da John Deere, é um exemplo fantástico disso. É mesmo. Ela usa visão computacional, identifica a planta daninha e aplica herbicida só ali. Reduz o uso em até 90%. Imagina a economia e o impacto ambiental. Nossa, 90% é enorme. E tem mais, monitoramento de gado por imagem, às vezes com a IA treinada usando imagem sintética para ficar mais precisa, como fazem a Datamars e a Circuit, e o potencial de gerar vídeo educativo com avatar digital, usando ferramenta tipo Synthesia para levar informação para o campo, para mostrar a máquina funcionando, é gigante. E nos outros setores que a gente falou, finanças, jurídico, a imagem e o vídeo entram mais no marketing, no treinamento. Principalmente, sim. Gerar infográfico, avatar personalizado para app de banco, campanha publicitária com imagem de IA. O Banco do Brasil usa a BIA, a avatar deles, em vídeo de treinamento interno. A BIA. Na educação corporativa, além dos vídeos com avatares que a gente já citou, a IA pode criar ilustração para curso, analisar o engajamento do pessoal no treinamento pela expressão facial. No jurídico, o uso ainda é mais para marketing ou para criar esquema visual para apresentação. Entendi. Fica claro que essa capacidade de processar e gerar informação visual está abrindo muita porta. Da otimização na fábrica até a experiência do cliente na loja. Agora, vamos para um conceito que parece levar a IA para um outro nível de autonomia. Agentes e multiagentes. O que são esses cérebros digitais? Pensa assim. São sistemas de IA que não só fazem uma tarefa específica, tipo gerar texto ou imagem. Eles conseguem perceber o ambiente onde estão, planejar uma sequência de ações e executar para atingir um objetivo, de forma mais autônoma, sabe? Uhum. E um sistema multiagente é quando você tem vários desses agentes trabalhando juntos, colaborando ou até competindo para resolver o problema complexo. A tecnologia-chave por trás dessa capacidade de aprender e se adaptar é muitas vezes o aprendizado por reforço. O potencial de otimizar as coisas em tempo real é gigantesco. No varejo, isso me soa como evolução dos assistentes virtuais, tipo a Lu da Magalu, que podem virar conselheiros de compra de verdade, ou então a automação total da logística, com robôs se coordenando sozinhos nos centros de distribuição. Exatamente isso. A Amazon está testando um tal de Project Amelia, que é um consultor virtual para ajudar quem vende no marketplace deles. A C3AI implementou um sistema multiagente para um varejista que conseguiu diminuir a falta de produto em estoque em 20%. Como? Coordenando informação de demanda, estoque, logística, tudo dinamicamente. 20% de redução de ruptura. É bastante coisa. E no agronegócio? Dá para pensar em fazenda autônoma mesmo. É a direção que está tomando. A gente já vê iniciativas como o consultor virtual Raimundo, da Embrapa, e a coordenação de máquina autônoma, tipo o trator da John Deere, ou até enxame de drone trabalhando junto. Isso poderia aumentar a produtividade significativamente. Enxame de drone. Empresas brasileiras como Solintec, Cromai, Jacto, Stara já estão investindo nisso. Tem até pesquisador na USP usando modelo baseado em agente para simular como doença se espalha na lavoura, tipo a ferrugem do café, ajuda a prever e controlar. Que interessante. E na educação corporativa, no desenvolvimento de software, os copilotos
parecem um exemplo de agente, né? Sim, são assistentes que ajudam em tarefas complexas. A Microsoft mesmo falou de ganho de produtividade com o copiloto interno deles para desenvolvedores. Dá para imaginar também tutor virtual personalizado, simulação de negócio, onde você compete contra agentes de IA, ou bot que organiza o conhecimento da empresa. E na indústria a gente volta naqueles robôs da série ACT, que são um exemplo de agente físico coordenando tarefa complexa lá no chão de fábrica. Muito bem. Agora, vamos dedicar um tempinho específico para a educação, mas olhando para o ensino formal mesmo, escola, universidade. A gente tem 2 estudos brasileiros aqui que trazem umas perspectivas bem valiosas. Sim, e é fundamental a gente abordar isso com uma lente mais crítica, né? Uma pedagogia crítico-reflexiva. Não é só adotar a ferramenta por adotar, mas integrar de forma pensada no processo de ensinar e aprender. O primeiro estudo, lá da UCS, da Universidade de Caxias do Sul, envolveu alunos do ensino médio. Eles usaram ChatGPT e Gemini para interpretar gráficos numa atividade de estatística ligada à educação financeira. A metodologia foi bem legal, né? Foi muito bem estruturada. Começou com uma discussão sobre usar IA com consciência, como fazer prompt, a ética, os dados. Aí os alunos escolheram temas, buscaram gráficos confiáveis, fizeram análise deles primeiro e só depois compararam com a análise do ChatGPT e do Gemini. No final, apresentaram as conclusões. E os resultados foram bem reveladores. Os alunos perceberam que a análise inicial deles era meio superficial comparada com o detalhe que as IAs traziam. Eles até preferiram o Gemini, acharam mais profundo tecnicamente. Interessante. E parece que a atividade fez eles pensarem sobre as limitações da IA, a importância de usar dados com responsabilidade e, o que é crucial, estimulou a reflexão sobre o valor do esforço deles mesmos, do pensamento deles, versus o potencial da ferramenta como uma ajuda. O segundo estudo, da UERJ, ouviu 175 estudantes de pós-graduação em tecnologias e educação aberta e digital, lá da UFRB. Um público mais maduro, né? Muitos já professores. E a percepção geral sobre usar IA na prática pedagógica foi bem positiva na maioria. 76,4% acharam muito oportuno. Isso mesmo que quase metade deles estivesse usando a ferramenta pela primeira vez ali na atividade. Mas também apareceram preocupações, imagino. Sim, uma minoria levantou receios. Medo da IA substituir o estudo de verdade, do pessoal ficar acomodado, da falta de reflexão crítica, da confiabilidade da informação e até de prejudicar habilidades essenciais. Isso só reforça como a gente precisa de um debate acadêmico constante, aberto, sobre os rumos da educação com IA. Com certeza. Por outro lado, as potencialidades que eles viram foram muitas. Ajuda para escrever texto, para pesquisar, para planejar aula otimizando o tempo do professor, para corrigir, para diversificar as estratégias de ensino, estimular a criatividade, até para gamificar. O estudo da UERJ conclui justamente reforçando essa necessidade de usar de forma crítica, reflexiva, sempre de olho nas limitações da IA, tipo desinformação, as tais alucinações, quando a IA inventa coisa, né? Sim, as alucinações. E aponta também para a urgência de formar os professores nessas competências digitais e de ter políticas institucionais claras sobre como usar a IA nas escolas e universidades. Uau! Realmente, a educação é um campo muito fértil e complexo para a IA agir. Mas como a gente viu em outras áreas, nem tudo são flores. Então, falando nisso, quais são as pedras no caminho para essa adoção mais ampla, mais madura da IA, de acordo com as fontes que a gente viu? Olha, os desafios aparecem bastante nas pesquisas, como naquela das APTs. A falta de gente especializada ainda é um ponto crítico. Falta talento. Exato. E a qualidade e a governança dos dados. Esse é outro desafio central, principalmente para quem está no comando, C-level, diretoria. Eles apontam a integração com o sistema antigo, a disponibilidade e a qualidade dos dados como as maiores barreiras. E para quem está mais na linha de frente, gerente e analista, muda um pouco. Muda um pouco o foco. Para eles, a dificuldade de medir o retorno sobre o investimento, o ROI, e a própria complexidade técnica da IA pesam mais.
E claro, tem a resistência cultural interna, né? Essa aparece em todos os níveis. E além disso, as questões éticas, não dá para fugir delas. Privacidade de dados, LGPD aqui no Brasil, os vieses nos algoritmos, a transparência, o uso indevido, tipo deepfake. A pesquisa das Aptis mostrou um cenário meio preocupante até. Mais da metade das empresas, 51,6%, não tem política formal de governança de IA. Mais na metade. E mais de 1 em cada 4 não toma medida prática para garantir ética e transparência. Parece que a tecnologia está correndo mais rápido que as estruturas de controle, sabe? Isso exige atenção urgente mesmo. E em termos mais operacionais, de botar para funcionar. Aí a dificuldade de convencer as áreas de negócio sobre o valor real da IA e a falta de profissional de MLOps, que é o especialista em colocar os modelos de machine learning para rodar de forma eficiente e confiável, também foram citados como gargalos pelas Aptis. Reforça aquela ideia de que precisa de uma mudança de cultura mesmo. Entendi. Apesar desses obstáculos todos, as empresas estão medindo os resultados, né? Quais indicadores, quais KPIs são os mais importantes para elas? Para o pessoal do C-Level, segundo as Aptis, o foco maior está em produtividade, ganho de eficiência 23,7%, depois economia de custo 21,5% e a precisão dos modelos 20,4%. Eficiência e custo. Já para os gerentes e analistas, além da eficiência e da precisão, a satisfação do cliente, 15,2%, e o quanto as ferramentas são realmente usadas, o engajamento, 12,2%, ganham mais peso. Faz sentido, mais perto uma operação. E, olhando para frente, quais são as principais apostas, as tendências que estão aparecendo? A capacitação contínua das equipes é vista como a principal aposta, 43,5% na pesquisa Zaps. A inovação tende a ser mais incremental, sabe? Integrada no dia a dia, em vez daqueles projetos gigantes, disruptivos e isolados. Entendi. Mais prática. E as parcerias estratégicas são fundamentais. 68% das empresas já consideram ou têm parceria com startup, fornecedor, centro de pesquisa. A ideia é criar ecossistemas colaborativos para acelerar, mas de forma responsável. Então, não é mais aquela coisa de cada um por si, desenvolvendo sua própria IA do zero no porão. Definitivamente não. O caminho parece ser essa aceleração que vem do conhecimento compartilhado, das alianças, da experimentação controlada. A IA vai estar cada vez mais no centro da estratégia do negócio, não só lá na ponta da tecnologia. Aquele framework das Aptis, aspiração, conexão, priorização, mensuração, pilotagem, mudança, governança, mostra bem essa visão integrada. Interessante. E o impacto na tomada de decisão é inegável. Quase 68% das empresas já sentem que a IA mudou o jeito delas decidirem. E, voltando para a educação rapidinho, a necessidade daquelas abordagens crítico-reflexivas é uma tendência crucial também. Certo. Então, o que tudo isso significa? Qual é a grande mensagem que a gente pode tirar dessa nossa análise toda? Olha, acho que a mensagem central é que o sucesso com a inteligência artificial generativa não depende só do quão sofisticada a tecnologia é. Depende muito mais de como ela é integrada na estratégia do negócio ou no processo pedagógico lá na escola. Depende da capacidade das pessoas de se adaptarem, de desenvolverem o pensamento crítico para usar essas ferramentas e, fundamentalmente, de criar mecanismos sólidos de ética e governança. Como a própria pesquisa das Aptis conclui, consolidar a IA não é só um desafio de tecnologia, é uma transformação profunda de cultura, de estrutura da organização e até da mentalidade de quem gere. Uma mudança cultural, estrutural e de mentalidade. Isso realmente dá o que pensar. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação aqui para a nossa audiência refletir um pouco. Considerando esse poder todo da IA para criar, para analisar informação complexa em tanta área diferente, finanças, saúde, direito, até nas artes, como será que a nossa dependência crescente dessas ferramentas pode remodelar o próprio conceito do que é ser expert, ou do que é pensamento crítico nos próximos anos? Sabe, quando a IA assume as tarefas mais rotineiras de análise ou de geração, quais habilidades que são genuinamente humanas se tornam ainda mais valiosas? Fica aí a reflexão.